A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui. Vamos na continuação da palavra do Senhor, irmãos. Em Gênesis 24, a esposa para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água. Pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água, e disse: o Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu seja nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. Apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela que lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E
perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousar? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filha de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem, adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então será livre do meu juramento, quando fores a minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperará o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, me dê um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço que dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou seu cântaro e disse: bebe, e também darei a de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu pescoço e as pulseiras sobre as suas mãos,
Inclinando-se, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do seu senhor para seu filho. Agora, pois, se vos haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, senão também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e leva-a, para que seja mulher do filho do teu senhor, cujo tem dito o Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: a nossa irmã, se tua a mãe de milhares, e que tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço, e de Laim-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. À tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam, Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca por mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Inra-Joquissã, Medã e Midian, Gisbaque e Suá. E Joquissã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque.
Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 165 anos. A morte de Abraão. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente a Mamre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço lá em Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filhos de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Mebaiote, e depois Kedar, Adbeel e Mitzã e Misma, Dumã e Massá, e Haddad, Temá, Getur, Nafis e Kedemá. Esses são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu. Foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Esse assim é, porque sou eu assim? Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples,
habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó, e Jacó preparava um cozido quando veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Isaque e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor a ele lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe aos homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram
Pois os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva, um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitná. E partiu dali e cavou outro poço e contenderam mais sobre ele. E não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou-o Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba, e pareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio a Gerar para visitá-lo com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós. E eles disseram: havemos visto que na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti façamos aliança, que não nos faças mal, como nós não temos te colocado, e como te dizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu é bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. As mulheres de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Somente até aqui vamos hoje, amados. Estamos no capítulo 27. No próximo estaremos começando no capítulo 27, tá bom, amados? Vamos continuar, não vamos desistir, porque Deus está conosco. Não vamos desistir, não, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, amém?